Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Atendendo ao pedido de algumas pessoas e também para o bem espiritual de outras, eu vou voltar a fazer as reflexões da liturgia da palavra dominical e postá-las aqui no meu canal. Acompanhe. Este próximo domingo nós celebramos a festa do batismo do Senhor. Esta festa faz a transição entre o tempo do Natal e o tempo comum. Mas aqui nós temos uma íntima conexão com este mesmo mistério da encarnação, no qual nós contemplamos o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ao fazer-se um de nós, ao assumir a nossa condição humana, Jesus assume essa condição na sua totalidade. Isso nos mostra o mistério do Natal, em que Jesus nasce numa simplicidade e depois vai viver uma vida de família, uma vida corriqueira, vida como a dos homens comuns, mas também no próprio mistério do batismo do Senhor, que dá início ao ministério público de Jesus, ele também se faz semelhante a nós. Ele assume a nossa condição humana na sua totalidade. Em teologia, nós temos um axioma que diz: o que não foi assumido, não foi redimido. Jesus, para nos redimir, para nos salvar, ele assumiu tudo. Assumiu, inclusive, nossos pecados, nossas vergonhas, a nossa miséria. E por isso nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 15 a 16. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos, então, com confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Jesus assumiu em tudo a nossa natureza humana e por isso ele nos entende e sendo Deus, ele nos redime. Existe também uma expressão de São Paulo, que é uma expressão que eu costumo dizer que ela é quase que escandalosa, porque na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, São Paulo diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. O profeta Isaías diz que o servo do Senhor, o Cristo, carregou sobre si as nossas enfermidades. Se trata aqui tanto das enfermidades, obviamente, corporais, mas muito mais as nossas enfermidades morais, a enfermidade do pecado. Cristo carregou sobre si a enfermidade do pecado. E é assim que nós podemos entender esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, para que nos tornemos justiça de Deus. E é só assim que nós podemos entender o batismo de Jesus. Porque o batismo que Jesus recebeu, que é o batismo de João Batista, era um batismo destinado aos pecadores. Era um batismo destinado para a preparação da vinda do Messias e, portanto, um batismo de conversão e um batismo de arrependimento. Nós podemos nos perguntar como é que Jesus, sendo Santíssimo, sendo o próprio Deus, se coloca na fila para receber um batismo de arrependimento, de conversão, um batismo destinado aos pecadores. Na verdade, neste mistério, Jesus faz todo o seu processo de humilhação, de assumir a nossa natureza humana. Aqui, aquele mistério que São Paulo nos fala na carta aos Filipenses, da sua kenosis. Sendo ele de condição divina, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de um escravo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui também, quando Jesus desce as águas do batismo, Jesus está descendo a condição humana decaída. Jesus está descendo a realidade mais profunda do ser humano, marcada pelo pecado, marcada pela distância de Deus, a fim de reerguer o ser humano.
E é interessante porque esse hino cristológico de Filipenses capítulo 2, ele descreve esta vinda de Jesus até com um gráfico, por exemplo, um gráfico parabólico, né? Jesus desce do céu e depois ele é exaltado, ele sobe ao céu e toda língua, né, proclame que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Também no mistério do batismo, Jesus que desce as águas do Jordão para assim assumir a nossa condição humana na sua totalidade para redimi-la. Depois também quando Jesus sobe das águas, ele é ungido pelo Espírito Santo que paira, como nos diz o evangelista São Lucas, que paira sobre ele na forma corporal de uma pomba. E o Pai, então, faz ouvir a sua voz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. Então nós temos aqui esta glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus que então se abaixa, se humilha e depois então ele é exaltado. Santo Agostinho, ele então diz-nos a respeito do batismo do Senhor. O Senhor desejou ser batizado para proclamar com a sua humildade o que era para nós uma necessidade. Então, pela sua humildade, Jesus recebe o batismo de João para proclamar aquilo que seria uma necessidade para nós depois, que é o batismo que ele mesmo instituiu por ocasião da sua volta ao céu. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias, falando sobre o batismo de Nosso Senhor, ele diz o seguinte: junto do Jordão, Jesus manifesta-se com uma extraordinária humildade, que recorda a pobreza e a simplicidade do menino colocado na manjedoura. E aqui então essa conexão, como eu dizia no início, do Verbo que se faz carne e habita entre nós, essa mesma conexão do mistério da encarnação. O que acontece na manjedoura é o que acontece também no batismo e é o que acontecerá na cruz, como eu já antecipei, através desse hino cristológico de São Paulo, e que o Papa também vai falar aqui. Então, junto do Jordão, Jesus manifesta-se com uma extraordinária humildade, que recorda a pobreza e a simplicidade do menino colocado na manjedoura, e antecipa os sentimentos com os quais, no final de seus dias terrenos, chegará a lavar os pés dos discípulos e sofrerá a humilhação terrível da cruz. O Filho de Deus, aquele que é sem pecado, coloca-se entre os pecadores, mostra a proximidade de Deus ao caminho de conversão do homem. Jesus carrega sobre os seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira. Inicia sua missão pondo-se no lugar dos pecadores, na perspectiva da cruz, quando Jesus também é colocado entre criminosos. Jesus é crucificado como um malfeitor. Ele assume o lugar dos últimos, dos piores, para redimir aqueles que lhe são submetidos. Então Jesus recebe esse batismo de João, batismo destinado aos pecadores. E aqui uma coisa muito importante para nós. O batismo de João, ele é essencialmente diferente do batismo que nós cristãos recebemos. E o Papa Bento XVI vai falar sobre isso. O batismo de João, ele é uma prefiguração do batismo cristão que foi instituído pelo próprio Cristo antes da sua volta ao céu e que nós podemos ler nos capítulos finais do Evangelho de São Mateus e também do Evangelho de São Marcos. O Papa Bento XVI, então, ao comentar a esse respeito, ele diz: o batismo de João era um gesto humano, um ato de penitência, um orientar-se do homem para Deus, com a finalidade de pedir perdão pelos pecados e a possibilidade de começar uma nova existência. Era somente um desejo humano, um caminhar para Deus com as próprias forças. Pois bem, isso não é suficiente. A distância seria demasiadamente grande. Em Jesus Cristo, vemos que Deus vem ao nosso encontro. No batismo cristão, não agimos sozinhos com o desejo de sermos purificados, com a oração para alcançarmos o pecado. No batismo, é o próprio Deus que age. É Jesus que age através do Espírito Santo. No batismo cristão está presente o fogo do Espírito Santo. É Deus que age e não apenas nós.
Deus está presente aqui e hoje. Ele assume e torna os... aqui ele estava dizendo para uns casais que estão se batizando, né? Os seus filhos. E torna os seus filhos vossos filhos. Então, olha só. O batismo de Jesus, de João Batista, que Jesus recebe, é uma prefiguração do batismo cristão. E o próprio João nos faz ver isso quando ele diz: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu e que passou à minha frente, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí há uma grande confusão, né, entre as pessoas confundem o batismo cristão como esse mesmo batismo de João Batista. E aí dizem que nós temos que batizar com uma certa quantidade de água e tudo mais, né? Então, o batismo cristão, quem realiza é o Espírito Santo. A água é o meio, o veículo, a matéria que se utiliza. Então, para nós católicos, nós entendemos que batizar com um rio de água, com uma piscina de água, com uma jarra de água ou com algumas gotas de águas é a mesma coisa, pois é o Espírito quem nos torna filhos de Deus pela graça. É o Espírito de Deus, como diz São Paulo na carta aos Romanos, é o Espírito de Deus que se une ao nosso espírito para atestar que somos filhos. E se somos filhos, somos também herdeiros. Se não for o derramamento do Espírito em nós para nos tornar filhos de Deus, toda a água do mundo não é capaz de fazer um filho de Deus. E também o próprio Novo Testamento nos mostra esta insuficiência do batismo de João Batista, que faz a ligação entre a antiga aliança e a nova aliança. O batismo da nova aliança é instituído pelo Senhor depois da sua ressurreição. Os apóstolos, então, nos fazem entrever isso, e o Novo Testamento, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 5, que nos fala da evangelização dos Efésios, quando São Paulo chega a Éfeso. E aí nós podemos ler o seguinte na Sagrada Escritura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou o Planalto e chegou a Éfeso. E aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Paulo perguntou: Que batismo então recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, olha só, aqui o batismo de João Batista é um batismo insuficiente e eles são batizados conforme o Senhor pediu. E aqui nós podemos entrever o dia do batismo de Jesus. É esse dia que prefigura o nosso próprio batismo. O batismo de João Batista é o batismo que prefigura o batismo cristão. A Igreja diz que Jesus foi batizado também para santificar as águas na qual nós mesmos, os cristãos, seríamos batizados. Agora, então, vamos olhar para esta realidade do nosso batismo, do batismo cristão, do batismo instituído pelo Senhor. O dia do nosso batismo é importantíssimo e nós deveríamos comemorá-lo. Eu pergunto a você, você sabe o dia do seu batismo? Porque às vezes nós comemoramos o aniversário de nascimento para esse mundo, mas não comemoramos o aniversário do nosso nascimento para Deus, que é muito mais importante, porque para este mundo nós vamos morrer, mas para Deus nós viveremos para sempre. É a graça que o batismo nos dá. Então, pelo batismo, esse dia é importantíssimo porque por esse batismo nós recebemos a graça de nos tornar filhos de Deus. Isso tem se tornado meio óbvio e a gente usa essa expressão, filho de Deus, com bastante frequência, sem entender a profundidade e a importância dessa frase e o peso que ela tem. Meus irmãos, é uma grande graça sermos filhos de Deus. Eu costumo dizer para os meus paroquianos, se Deus quisesse, Ele poderia nos ter criado uma minhoca, nos ter feito uma minhoca, nos ter feito um canguru
que fica pulando para lá e para cá, vamos ter feito uma vaquinha para ficar no pasto. No entanto, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E não só isso. Deus nos deu a graça de, pelo batismo, termos a condição de filhos de Deus, participando da própria vida divina, participando da graça de Deus e sermos herdeiros desta graça. Por isso, São João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1, ele vai nos dizer: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e de fato nós o somos. Vede que grande presente, que grande graça. Por isso, do coração de todo filho, do coração do filho que entende esse mistério da filiação adotiva, Deus nos adota como filhos. Disso deve brotar uma grande gratidão. Dom Marmion Columba, ele diz num dos seus livros assim: a gratidão é o primeiro sentimento que deve nascer em nós da graça batismal. Meus irmãos, que grande graça termos a Deus por Pai e saber que Ele nos olha como filhos e olha para nós como Ele olha para o Filho unigênito, Jesus. E por isso o Pai quer ver Jesus em nós, porque o Pai só tem olhar para o Filho. O amor do Pai é o Filho e por isso que Ele quer ver também o Filho em nós. Então, nós podemos agradecer e louvar a Deus pela graça de termos sido feitos filhos de Deus através da Mãe Igreja, do útero da Mãe Igreja, da pia batismal, que nos fez nascer para a vida da graça. Santo Irineu, ele diz assim: assim como a terra árida não dá fruto se não recebe água, assim também nós que éramos lenha seca, nunca daríamos fruto de vida sem esta chuva gratuita do alto. É uma chuva gratuita. É uma chuva que Deus dá pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então a água do batismo, ela significa e atualiza de um modo real o que é evocado pela água natural. Ela limpa e purifica-nos de toda mancha e de toda impureza. E por esta água nós somos santificados. Quando o Espírito se une ao nosso espírito, nós somos santificados. Quando a água do batismo vem a nós e a força do Espírito vem a nós, nós somos santificados para viver na santidade. E esta é a vocação de todo cristão. O batismo, ele é, e eu acho bonito isso, né? A Igreja coloca o sacramento do batismo como a porta de entrada para a vida da graça. É o primeiro sacramento pelo qual nós adentramos no espaço divino, nós adentramos no mistério de Deus, nós nos tornamos de fato filhos de Deus e nos tornamos filhos da Igreja, membros da Igreja. O batismo, então, é essa porta de entrada e é um verdadeiro nascimento sobrenatural. Assim como um dia nascemos para este mundo, pelo batismo nascemos para a vida da graça. É a vida nova pregada pelos apóstolos e anunciada pelo Senhor a Nicodemos. Quem não nascer do alto não poderá ver o reino de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E somente por meio desta graça sobrenatural, por meio da graça santificante que nós recebemos no batismo e que devemos conservar ao longo da nossa vida, e se a perdermos, devemos voltar a ela pelo sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, é justamente e somente por causa desta graça, devido a esta graça, que o homem tem a capacidade de produzir frutos sobrenaturais. Nós não podemos nos esquecer do que o Senhor nos diz no Evangelho: sem mim, nada podeis fazer. E é bonito que pelo batismo, como o próprio Senhor nos ensina também no Evangelho, nós somos enxertados na videira que é o próprio Cristo. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, vós sois os ramos. E o Senhor espera que nós produzamos muito fruto. Mas nós só poderemos produzir frutos se em nós percorrer na nossa alma, estiver fluindo na nossa alma a seiva da graça de Deus. A seiva da presença de Cristo em nós.
É aí que nós produziremos verdadeiros frutos. Senão serão apenas frutos humanos que logo murcharão. Então, meus queridos irmãos, é esta graça grandiosa de sermos adotados como filhos de Deus. O Filho por excelência é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nele, por ele, unidos a ele, nós nos tornamos filhos de Deus. O Filho de Deus se une à nossa carne para que nós possamos nos tornar filhos de Deus pela graça do batismo. Além de sermos enxertados em Cristo, nós recebemos, na verdade, no batismo, toda a Trindade em nós, porque nós somos batizados em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é feito por meio da humanidade de Cristo, através do seu corpo, que é a Igreja. Isso aqui é muito profundo, né? Então existe uma ligação, um nexo espiritual, um nexo da nossa fé, né? E o Papa Bento XVI também, uma das suas homilias que eu esses dias meditei, ele diz o seguinte: o batismo é a adoção e a assunção na família de Deus. Ou seja, a assunção no sentido de que Deus nos assume na sua família, nós passamos a fazer parte da sua família. O batismo é a adoção e a assunção na família de Deus, na comunhão com a Santíssima Trindade, na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Exatamente por isso, o batismo deve ser administrado em nome da Santíssima Trindade. Essas palavras não são apenas uma fórmula, mas uma realidade. Deus habita em nós, como num templo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui não tem como nós não nos lembrarmos de Santa Elizabeth da Trindade, que viveu em profundidade esse mistério da presença da Trindade, da inabitação da Trindade na sua alma. Ela dizia, né, que alegria, meus irmãos, eu encontrei o céu na terra. O céu é Deus e Deus está na minha alma. A Deus que ela chamava de os meus três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habitam em nós. E pelo batismo, além de nós nos tornarmos, né, essa graça toda, filhos de Deus pela graça, de nós sermos enxertados em Cristo, de nós nos tornarmos templos, uns templos para a glória de Deus, pelo batismo também nós passamos a fazer parte de uma família espiritual. Nós somos assumidos na família de Deus e nós somos assumidos nessa família também que é a Igreja. E aí o Papa Bento XVI, nesse sentido, ele nos diz: é somente se, enquanto filhos de Deus, nos inserimos como irmãos e irmãs na sociedade da Igreja, podemos recitar o Pai Nosso ao Pai Celestial. Esta prece supõe sempre o nós da família eclesial. Não sou filho de Deus apartado, sozinho, de uma maneira individual. Eu sou filho de Deus porque, em primeiro lugar, a Mãe Igreja me gerou. E um filho deve estar unido à sua mãe, ter gratidão à sua mãe. Então, a Mãe Igreja me gerou para Deus. Mas essa Mãe Igreja também é uma mãe de muitos filhos. Então, nós somos irmãos. Temos uma família espiritual. Uma família que tem a vocação à santidade. E esta família que é chamada a levar à plenitude a graça que recebeu do batismo. Por último, digo também que o nosso batismo ele não é apenas uma mera tomada de consciência de que nós somos filhos de Deus. Não, ele opera isso em nós, porque até então não éramos filhos de Deus pela graça. Então, o batismo ele tem um caráter verdadeiramente sacramental. Ele opera em nós não só uma mudança de mentalidade, não apenas uma mudança de consciência, mas opera em nós uma mudança, vamos dizer, ontológica, uma mudança no nosso ser. É uma verdadeira incorporação a Cristo, é uma verdadeira incorporação à Igreja. A partir daquele momento nós somos consagrados, nós somos propriedade de Deus, passamos a pertencer a Ele. Então, por isso que a Igreja diz que o batismo imprime em nós um caráter sacramental, uma identidade. Nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus pela graça. Então, o batismo imprime em nós um sinal, um caráter espiritual indelével, ou seja, inapagável, que é impresso na nossa alma. E é como um selo que exprime o domínio de Cristo sobre a alma do batizado. O batismo é isso. É como um selo que exprime o domínio de Cristo sobre a alma do batizado.
Quero terminar com uma citação do padre Francisco Fernandes Carvajal, quando ele fala também do batismo de crianças, né? Por isso que para nós o batismo, como ele não é simplesmente uma tomada de consciência, mas ele é a recepção da graça de Deus que nos torna filhos, e esta graça independe da consciência, porque Deus comunica a graça dele a todos, né? E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais. E como a igreja também tem consciência da necessidade do batismo para a salvação, também a igreja dá esta grande graça, oferece essa grande graça a todas as pessoas, independentemente da sua idade. Obviamente a igreja batiza adultos, mas também a igreja oferece essa graça às crianças para que elas se tornem filhas de Deus e vivam na graça desde os primeiros dias da sua vida aqui nesta terra. Seria indigno, seria injusto os pais se preocuparem em dar tudo aos filhos e não dar o mais importante, que é a graça de Deus. O padre Francisco Carvajal, então, ele diz aqui num parágrafo: com estas considerações compreendemos bem por que é de desejar que as crianças recebam sem demora esses dons de Deus. Desde sempre, a Igreja pediu aos pais que batizassem os seus filhos quanto antes. É uma demonstração prática de fé. Não é um atentado contra a liberdade da criança, da mesma forma que não foi uma ofensa dar-lhe a vida natural, nem alimentá-la, limpá-la, curá-la. Aqui eu posso acrescentar, escolher o nome dela, né? Dar-lhe, curá-la quando ela própria não podia pedir esses bens. Pelo contrário, a criança tem direito a receber essa graça. No batismo está em jogo um bem infinitamente maior do que qualquer outro: a graça e a fé. Talvez a salvação eterna. Se por ignorância e por uma fé adormecida se pode explicar que muitas crianças sejam privadas pelos seus próprios pais, já cristãos, do maior dom de sua vida, só por ignorância, repito, só por ignorância e por uma fé adormecida se pode explicar que muitas crianças sejam privadas pelos seus próprios pais, já cristãos, do maior dom da sua vida, o dom da fé, o dom da graça de sermos filhos de Deus. Celebrando então, meus irmãos, a festa do batismo do Senhor, que é uma prefiguração do nosso batismo, nós assumamos o nosso batismo e vivamos verdadeiramente na condição de filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.